Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor. Agradecer a Deus, né? Obrigado, Senhor, por essa semana que nos concedeu, pelo livramento que nos concedeu, nos proteger, nos guardar, nos dar força, coragem para enfrentar a luta do dia a dia, né? Só o Senhor que nos sustenta. Nós precisamos de Deus todo tempo, né? E nós temos que ser gratos a Deus todos os dias, né? Depende da situação que cada um estejamos passando, né? O Senhor está no controle de tudo e está no domínio de tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus, amém? Nós temos que confiar na palavra do Senhor, viver de acordo com a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, as leis de Deus e também obedecer à voz de Deus, amém? A palavra de Deus nos dá força, coragem para enfrentar as lutas e nos também nos dá livramento, nos protege, guarda nossa casa, nossa família contra todo ataque do mal, amém? Nós temos que orar, meditar sobre a palavra do Senhor, ler as escrituras e sempre também jejuar o Senhor, né? Porque o Senhor fala, tem uma passagem, eu não lembro muito, daquele homem que o filho estava endemoniado e o homem pediu para que aumentasse a fé. Aí o Jesus falou que tem certo tipo de demônio que sai com oração e jejum, nós temos que jejuar. Esse mês na igreja é o mês de adoração ao Senhor. Então a igreja está em adoração, tanto é que a igreja, depois começou esse mês de adoração, a igreja, a maioria ficaram doente. A igreja até teve gente que ficou até vazia, porque está dando esse vírus aí, né? E todo mundo ficou doente, né? Mas aqueles que estão perseverando, mesmo ruim, ainda estão indo para a igreja, né? Deus sabe, né? Porque é uma gripe que ainda nós saramos, mas ainda está ainda, nós ainda tem aquela pigarra na garganta. Não estamos totalmente assim, ainda bem 100%, né? Estamos se recuperando. Que nós temos que vírus é esse que veio, porque tá dando em todo mundo, né? E tá todo mundo com essa sensação de que tem uma coisa presa na garganta, um catarrinho, uma coisa que não sai, né? E dá um cansaço, até um desânimo, porque é uma coisa que você tem que ser muito forte para você não querer ficar ali quietinho, se encostado, né? Você tem que ter uma força, então Deus quer que nós perseveremos até na saúde mesmo, que nós temos que pedir força para Deus, porque é Deus que nos sustenta, nos livramento, né? Porque o inimigo tem várias formas de atacar nós, né? Então, você tem que confiar e perseverar na palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor que nos sustenta, nos dá força para prosseguir. Então, nós temos que estar buscando a Deus todos os dias, né? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Glória a Deus. É a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Bom, eu desejo também um fim de semana abençoado, né? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês. Dê força, coragem. Proteja, dê livramento às suas vidas, às suas casas, à sua família. Amém? E quando eu falei esse mês de junho é o mês de adoração na igreja, e eu falei, Senhor, eu vou fazer um mês inteiro dos salmos. Então cada vez que estou sentindo tocada pelo salmo, eu venho e coloco o salmo, ministro o salmo escrito, depois eu venho para falar sobre o salmo. E aí ontem eu falei, meu Deus, que salmo que eu vou agora falar? São vários, não foram todos, mas aqueles que eu senti no meu coração. E aí eu achei super interessante, que eu estava vendo a Bíblia, assim, né? E estava vendo qual é o salmo o Senhor me toca. E me deparei com um salmo tão pequenininho, mas que tem um valor imenso, uma grandeza tão grande. É o que nós temos que se posicionar diante de Deus, né? A grandeza desse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor, glória a Deus, né? E como Ele é grande e poderoso, o Senhor, amém? E esse salmo, além de ser pequenininho, só tenho 2 versículos, 1 e o 2, fala assim, no Salmo 117, todos os povos devem louvar o Senhor. Então é universal, né? Todos os povos devem se prostrar, o joelho no chão, e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então nós temos que louvar o Senhor, a grandeza do poder, da glória de Deus sobre todos nós. Ele criou, ele criou os céus e a terra e tudo que há. E tudo está sob o nome do Senhor, né? Tá, o nome do Senhor sobre todas as coisas. Né? Então, temos que confiar na palavra de Deus. Então, esse salmo expressa muito a nossa gratidão a Deus e nós reconhecer a grandeza de Deus sobre a nossa vida, o domínio, o poder é dele, a honra é dele, para a honra, o nome dele. Tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória do nome do Senhor, para nos glorificar o nome santo do Senhor, Jeová seja, amém? Então esse salmo, além de ele pode ser pequeno, mas ele é de uma grandeza muito grande, porque fala do poder de Deus, sobre a criação, sobre como nós devemos agir diante da presença do Senhor, nós devemos adorá-lo, nós devemos ter tempo para disposição para dar um tempo para Deus, agradecer esse Deus maravilhoso que vem nos sustentando, que vai dando força, coragem, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, todos nós, a humanidade toda está perdida. O Senhor é a luz do mundo, é o que ilumina nossos passos, é o que nos dá esperança por dias melhores que virão. Mas aqueles que não creem na palavra, sem crer na palavra, perecerão. É como se fossem os ímpios que tem um dia que eles vão ter, vai ter um término, né? vai ter um término, vai ser assim, uma pessoas que vão morrer porque não creram, não buscaram o Senhor.
né? Acharam que colocaram sua alegria no dinheiro em pessoas, né? E ainda continuaram praticando maldade contra as pessoas, perversidade, iniquidade, como está se espalhando por todo canto da terra. Então nós temos que adorar o Senhor pela sua grandeza, pela sua majestade, pelo seu poder, soberania que Ele tem sobre todos nós. Então esse salmo, ele tem não tem como palavras para expressar a grandeza desse Deus. Ele é maravilhoso, ele é imaginável do que nós podemos imaginar. Não tem uma palavra para expressar o quanto Deus é grande e maravilhoso, né? É de uma coisa assim impressionante, né? Mas o que nós sabemos é o que Deus nos revela, mas é muito mais do que nós pensamos e imaginamos, amém? Então, louvar o Senhor é você sentir que você tem, nós temos que agradecer a Ele. É uma gratidão, fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és santo. Nós estamos falando assim, sabe como você chama seu Pai? É que hoje em dia, os filhos não têm mais aquele respeito para pai. Por favor, pai, aquele respeito, chama de pai. Você vê ao senhor, ao pai, a posição que o pai tem na família. Ah, pai, pega aí, pai, sabe? Tipo, não falta de respeito. Não, pai, por favor. Pai, com respeito. Pai, a benção, pai. Era muito importante dar benção para os filhos, né? É uma coisa assim, abençoar o filho para que ele seja abençoado, próximo, protegido e guardado, né? Hoje em dia não, os pais até xingam os filhos, né? Maldiçoam o seu próprio filho. Isso acaba trazendo problemas para o filho muito grande. Então, quando a gente fala assim, Pai, meu Deus, meu Pai, Santo é o Senhor, Criador, então você está louvando a Deus, está adorando a Deus, você está sabendo que Deus, a importância de Deus que tem para nós, que nós dependemos do amor dele para tudo, é Ele que nos dá força e coragem, amém? Então, louvai ao Senhor a todos os gentios, louve todos os povos, então todas as nações, todos os povos, louve e adore ao Senhor, né? Pela grandeza, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. E para nós estar dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós temos que fazer o quê? Temos que viver de acordo com a palavra, ouvir a voz de Deus, né? Guardar os mandamentos do Senhor, né? E viver, claro, praticar na sua casa, família onde você for, e obedecer a voz do Senhor. Seremos abençoados, seremos protegidos, seremos guardados, fortalecidos, né? E Deus vai nos ajudar a cada dia mais, porque Deus acolhe e Ele responde às orações dos justos, que buscam, que adoram, e também quem tem fé em Deus, Ele sempre vai abençoar, né? Sabe que uma pessoa que persevera na oração e na fé, mas aqueles que não têm fé, então sem fé, é difícil agradar a Deus, amém? Então, para você agradar a Deus, comece a adorar a Deus, louve, persevere na fé, né? Busque a Deus, tenta ter uma vida dentro da palavra de Deus. Se você não está conseguindo, às vezes tem coisas que tentam nos parar, tem guias que nos se desanimam, tem até tentações, ora para o Senhor te livrar, dá força para você sair dessa situação, porque Deus pode tudo, porque nada é impossível para aqueles que creem no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que crê em Deus verá a glória de Deus sobre a sua vida, o Senhor que está falando, então creia na palavra do Senhor, louvado seja, amém? Aí no versículo 2 fala, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia, porque a bondade de Deus é infinita, é ilimitada, né? Ele nos abençoa de uma forma tremenda, né? E o mais assim, a gente pode entender que Deus ele é tão bom conosco, o tempo todo Deus é bom, graças a Deus, santo ao Senhor, porque o Senhor, mesmo nós não merecemos, porque nós não merecemos, mas entendeu? Não é porque nós merecemos, não. É porque Deus quer fazer o que apraz a Ele, é Ele que quer nos ajudar, né? Porque nós somos pecadores, nós somos errantes, né? Mas o Senhor nos ama. E Ele sabe qual é o nosso defeito. Antes de nós estarmos vendo nossa mãe, Ele já conhecia nós, então Ele sabe da nossa dificuldade. Sabe onde nós vamos pecar, onde nós vamos cair? Não sabe, mas o que Deus quer? Que nós se redimir, né? Que se arrependa, né? Que tenha uma vida voltada para as coisas de Deus, né? Para que nós possamos ser santificados em Deus, amém? Mas nós sabemos que o Deus é tão misericordioso, a sua bondade é infinita, né? A sua bondade e a sua misericórdia são eternas. Então, a gente não tem como calcular, né? E a fidelidade dele é para sempre, principalmente aqueles que confiam na palavra dele. Ele é fiel, Senhor, para cumprir aquilo que ele prometeu para nós. Ele não mente, não engana. Ele é Deus, ele fala, ele cumpre. A palavra dele só volta quando for cumprida. Então, nós temos que ir na palavra do Senhor, amém? Então, Deus é fiel. E nós temos que ser fiel a Deus no quê? Nos dízimos das ofertas, né? Na obediência, obedecer a voz, a lei de Deus, o mandamento de Deus, para que nós estejamos dentro da vontade de Deus, para que Deus possa fazer o sobrenatural na nossa vida e nós estar dentro do propósito de Deus. Porque tudo que acontece nessa vida
há um propósito de Deus. As dores há um propósito, as aflições há um propósito. Há um propósito que Deus vai levar a nós algo que Ele quer. Não aquilo que nós queremos, é que a vontade dele seja manifestada sobre a nossa vida. Mas quando nós fazemos escolhas erradas, não deixamos de as coisas de Deus para buscar as coisas do mundo, nós estamos pecando contra Deus, né? E estamos se afastando da presença do Senhor. Mas aqui o Salmo está se expressando muito que a gente tem que louvar a Deus, né? Então, independente da sua situação que você esteja passando, não sei qual é a situação, ele tem que ser louvado, ao nome dele, adorado, porque ele merece o nome da glória, porque o Senhor fala também, buscar e o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, então buscar a Deus na sua vida. Então, dê um tempo para você adorar. Fala, hoje, Senhor, vai adorando, eu vou trabalhar, meu Deus, hoje eu vou trabalhar, o Senhor vai comigo, o Senhor é meu amigo, vai adorando, você está glorificando, está chamando o Senhor, está mostrando, Senhor, eu preciso de Ti, você depende do seu amor. Então, louvar a Deus é uma forma de agradecer, de você engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome santo de Deus, pedir a presença dele sobre a sua vida, né? Segundo louvor, assim, te amo, é o meu Deus todo-poderoso. Então você está expressando o seu amor a Deus, né? Te amo, Deus, também. Sua graça nunca falha, porque a graça de Deus nunca falha, né? A graça do Senhor nos basta. Então nós estamos falando que o Senhor é importante para nós em todo momento, porque é Deus que nos dá força, né? É Ele que nos mantém vivos aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Então, isso é muito importante. Então, louve a Deus. Então, aqui, esse salmo é tão pequenininho, mas ele é de uma grandeza incalculável, porque está falando de uma exaltação da soberania de Deus, o poder, a majestade, a glória. Então, louvar a Deus, louve, adore o Senhor. E as pequenas coisas também, nas suas ações boas, nas caridades, isso é louvar a Deus também, fazendo bem ao próximo, né? Perdoando, né? Tendo gestos de bondade, de misericórdia, isso é louvar a Deus também, né? Louvando a Deus, você está glorificando, porque Deus criou nós para amar uns aos outros, suportar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar uns aos outros, como a si mesmo, né? Então isso é louvar a Deus, é reconhecer a soberania de Deus, o amor que Deus tem por nós, ô glória, né? Então nós temos que sempre fazer a vontade de Deus, e todas as nações, todos os povos da terra têm que adorar o Senhor, tem que mostrar que nós precisamos dele. Então eu falo, Senhor, eu te louvo porque você é bom, eu te louvo porque você me ajuda, porque você fez os céus e a terra e tudo que há. O seu nome é sobre todas as coisas, o seu tem o poder, o domínio é teu, a honra agora do seu nome é teu, louvado seja. Então adore o Senhor. Em todo tempo adore o Senhor, ame o Senhor de todo o seu coração e adore o Senhor, louve o Senhor, Espírito em verdade, né? Isso que Deus quer que nós façamos, né? Não olha para a circunstância, olhe para Deus. Tô com um problema, ora para Deus. Ah, minha situação está difícil, olhe para Deus, ore, então adore, cante. Ah, quando está acontecendo na sua casa, está caindo na sua casa, adore. Davi, ele cantava, estava muito difícil, ele estava perseguido, claro que estava aflito, mas ele adorava, ele louvava o nome do Senhor. E Deus vinha ajudar a socorrer, sustentar e colocar os inimigos de Davi para correr também. Muitos também eram mortos, né? Porque Deus acorda aqueles que buscam, que oram, que perseveram na oração, amém? Então Deus abençoe vocês, não esqueçam de louvar a Deus todo momento, tá? Ele é dito da honra, da glória, da oração, aleluia. Então os povos, terra, céus, terra, tu louve a Deus, até tem aquela música, rasgue o céu, proste o mar diante dos, até o mar, tudo que há tem que prostrar diante de Deus, da glória de Deus, aleluia, por tudo que Ele criou. Então Deus tem o domínio de todas as coisas, amém? Nós temos que crer na palavra do Senhor, amém? Então, até uma música assim, todo ser que vive louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame a teus pés, ao som da sua voz o universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo eu sendo pó, com tudo que há em mim, eu louvarei teu nome santo, poderoso agora. Os céus e a terra passaram, mas o teu nome é eterno, agora teu nome é eterno. Todo joelho se dobrará ao ouvir teu santo nome, toda língua confessará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja teu santo nome. Isso, viu? Todo ser vivo que vive tem que louvar, glorificar e se prostrar diante de Deus, da glória do Senhor, da majestade do Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Aleluia, maravilhoso, glória a Deus eterno. Poderoso, majestoso, vitorioso é o Senhor. Tu és santo Deus, tu és santo Deus,
Tu és santo Deus, Tu és santo Deus, Tu és santo Deus, Tu és santo Deus, Tu és santo Deus, Tu és santo Deus. Louvado seja Deus, Tu és santo Deus. Tenha uma boa noite, um bom fim de semana para todos. Fiquem com a paz, tenha a paz do Senhor Jesus. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Então, tenham a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. E seja tocado as suas vidas e gratos ao Senhor. E agradeçam o nome do Senhor. O nome do Senhor tem que ser louvado e glorificado. Amém. Louve, adore o Senhor. Em espírito e verdade, de coração, se abra ao Senhor. Fala, Pai, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus e a paz. Seja amém.